Esse vídeo aqui. A próxima semana promete. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Pode ser que o Pedro Raul sente com o Vasco e não queira ser contratado. E os valores não animem ele. Que o Vasco tem algum problema com o time japonês. E pode ser que tudo dê certo. Que ele sente, assine com o Vasco da Gama, que o Caxias Reysol aceite o que o Vasco tem a pagar e ele seja o novo camisa 9 do Vasco. Que inclusive, teoricamente, pela minha apuração, é a tendência a acontecer. O Pedro Raul quer jogar no Vasco da Gama. Ele tem vontade de voltar ao Rio de Janeiro. Eu cravo isso pra vocês. Esse negócio de, ele está priorizando o futebol internacional. Não é essa a informação que eu tenho. Eu só posso falar por mim. Informações de fontes próximas é que tem muitos interessados no Pedro Raul. Tem gente que teve propostas que ele já negou. E o Vasco tem uma reunião com ele na próxima semana. Situações de Alex Teixeira e Nenê até o final de novembro vão estar definidas. O Nenê, inclusive, está viajando com o empresário dele. O Alex Teixeira, no momento, está em Porto de Galinhas com a família. Mas a todo momento, eu tenho tentado apurar. E eu tenho buscado apurar. E o que me disseram foi, Pedrosa, o Alex está muito tranquilo. Tá? Muito tranquilo. Primeiro, ele pensa sim em renovar mais um ano com o Vasco da Gama. Ele pensa em fazer parte desse novo momento. Mas ele ainda não decidiu. Existem clubes do mundo árabe procurando o próprio Alex Teixeira. Um clube do Brasil, segundo a Raíza Simplício e o Thiago Fernandes, que são do Goa.com, é o Cruzeiro. E quem me falou que realmente tem um clube do Brasil interessado. Então a gente também tem que confiar na apuração dos colegas. Eu não consegui confirmar isso, mas, como informado por eles, tem sim um clube do Brasil buscando o Alex Teixeira. Ao mesmo tempo, eu digo pra vocês o que eu vou dizer daqui a pouco, na live do Samuel Venâncio, que é outro setorista do Cruzeiro. O Alex Teixeira dificilmente sai do Vasco da Gama para outro clube do Brasil que esteja no mesmo patamar do Vasco. E o Cruzeiro está no mesmo patamar do que o Vasco. Não vai disputar Libertadores, também está numa SAF, não atrasa salário e tudo isso. Então, hoje, a tendência é que o Alex Teixeira renove. E o Vasco já chamou o Alex Teixeira 2 vezes para conversar, só que ambos estão viajando e isso deve acontecer na semana que vem. Eles vão sentar, vão conversar e vão definir o futuro. Tá? Então, essa é a informação de momento para vocês. O Vasco abriu negociações com algum técnico, Pedrosa? Nesse momento, não abriu. Isso está sendo definido. E aí eu vou botar para vocês aqui também, e já vou colocando aqui a apuração sobre o Wellington Rato, que mais uma vez eu e o Juan Lima estamos direto nessa apuração e buscando de todas as formas como se faz. Ele fuça dali, eu fuço daqui e fuçando não só o Wellington Rato, mas fuçando também outros jogadores que o Vasco poderia estar interessado em relação ao Atlético Goianiense. Tá? Vou botar aqui, vamos ver se vocês estão ouvindo. Eu perguntei assim ao Adson Batista, que é presidente do Atlético Goianiense, tá? Perguntei assim pra ele hoje de tarde. E a gente bateu esse papo hoje de tarde. Boa tarde, Adson. Tudo bem? Lucas Pedrosa, jornalista do SBT, quem fala aqui. Posso te ligar para apurar umas situações? Se não, posso falar por aqui também. Sem problema, como você preferir, que é como eu abordo todo mundo, que é como eu abordo todos os contatos que eu tenho. Sou um cara muito sério e tento falar com todos eles. Vamos nessa. Aí ele, me fale se vocês estão ouvindo. E eu posso falar por quê? Repito, tentando clarear para vocês, é uma fonte on. O Adson em nenhum momento falou assim, Pedrosa, não fala que foi eu que te falei. Muito pelo contrário, ele respondeu como presidente do Atlético Goianiense. Então eu posso mostrar o áudio para vocês. Se for sobre o Wellington Rato, não tem nenhuma proposta, eles sondaram. Se for sobre o Fala para mim se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Se for sobre o Wellington Rato, não tem nenhuma proposta, eles sondaram o empresário, não tem nada oficial. Tá. Tem nada oficial. Ou seja, o Vasco não fez nenhuma proposta. O Vasco não entrou em contato com o Wellington Rato para contratar ele no Atlético Goianiense. Mas sim, segundo a minha apuração, segundo a apuração do Juan Lima, a apuração que a gente vem fazendo, o Vasco está quase acertado com o Wellington Rato em relação a valores com o jogador. O jogador gostou da proposta do Vasco e vê com bons olhos uma transferência para o Vasco. Só que, antes disso acontecer, isso tem que ser feito
com o Atlético Goianiense, que é quem detém os direitos dele. E aí eu vou continuar aqui. Aí eu falei assim, obrigado, amigo. Nesse caso, quais seriam as condições de negócio para o Atlético Goianiense? O que o clube pede? É meu papel também, eu tenho que perguntar. Ué, cara, se o cara, ninguém falou comigo, eu vou ficar falando o quê sobre isso? Ninguém me procurou, eu não tenho condição nenhuma. Aí, só se você for diretor do Vasco. Ele brinca o quê? Só se eu for diretor do Vasco. Porque ele só pode falar comigo, ou ele só pode falar as condições, caso o Vasco procure. Isso deve acontecer na próxima semana, tá? Se o Vasco realmente quer contratar o Wellington Rato, isso deve acontecer na próxima semana. Só que até o momento não aconteceu. E eu vou continuar aqui. Ó, eu falei assim, não é o caso. Eu sou apenas um jornalista. Te entendo, Adson. Essa época também é muito ruim, são muitos nomes, são muitas especulações, é infernal até pra gente que trabalha com responsabilidade, apurando as situações. Mas o Vasco chegou a fazer alguma proposta por algum outro jogador do Atlético Goianiense? Não, não, o Vasco não me procurou para ninguém. Quem procurou foi outros clubes. Mas o Vasco não. Apenas o empresário falou que houve um contato com ele, mas não teve proposta nenhuma. É assim que se apura, gente. Entende o que eu tô falando com vocês? Eu não quero ensinar ninguém a trabalhar. O que eu tô mostrando pra vocês é que é assim que se apura no sentido de tem que pesquisar, cara. Tu tem que procurar. Tem que saber aqui, você tem que saber lá, vai na fonte, vai no jogador, vai no empresário, procura quem tá em torno dele. O jornalismo é assim, mano. E ele nem foi ignorante comigo, tá? Acho que vocês estão achando que ele foi ignorante. Ele não foi ignorante mesmo, tá ligado? Ele respondeu numa boa. E assim, pra ser muito sincero, ainda bem que ele respondeu. Tem gente que nem responde, tem gente que responde nada. E eu já vou emendar aqui, repito, falando. Quem disse que o Vasco não fez proposta pelo Wellington Rato ao Atlético Goianiense não foi o Pedrosa. Foi o presidente do Atlético Goianiense. Isso é muito importante da gente citar, gente. Porque, cara, quando é o Pedrosa falando, é porque eu tenho apurações em off. Quando é o Pedrosa falando, é porque eu estou garantindo e dando a minha credibilidade a vocês que vai acontecer. Posso dar milhões de exemplos aqui. Quem deu furo no Nenê voltando ao Vasco da Gama? Pedrosa. Eu falei que ele ia voltar. Quem deu o furo do Alex Teixeira chegando ao Vasco da Gama? Pedrosa. Eu falei que ele ia ser contratado. Quem falou sobre a renovação do Andrei um mês antes de acontecer? Pedrosa. Eu falei que o Andrei iria renovar o contrato dele. Porque isso é uma apuração em off. Então é o Pedrosa que tá falando. E o Pedrosa disse isso. Sim, o Pedrosa disse isso. Nesse caso aqui, não é o Pedrosa que tá falando. É o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense. E é assim que se faz jornalismo. Entendeu? Assim como eu e o Juan temos conversado com pessoas ligadas ao Wellington Rato. E que já tinham confirmado pra gente que o Vasco tinha sim conversado com o Wellington Rato em relação a valores. Acho que hoje, não há nenhuma negociação em andamento entre Vasco e Atlético Goianiense. Pode ser que na semana que vem tenha? Pode ser que o Vasco intensifique tudo isso, assim como com o Wellington Rato, o Pedro Raul, um técnico. Mas isso ainda vai acontecer. E aí eu já vou aqui emendando no que, infelizmente, vem sendo me perguntado o tempo inteiro. E eu já falei na outra live aqui. Não é o Pedrosa que fala nada. Eu procuro trazer o que os personagens, que são os principais personagens da negociação, falam. Tá? Na semana passada, eu disse que conversei com o Mário Celso Petralha. E ele disse o seguinte: não tem nada entre Vasco e Terãs. O Vasco não me procurou, não tem nada. Procurei o Alexandre Matos, diretor de futebol do Atlético Paranaense. Eu perguntei sobre a prioridade de compra, perguntei sobre qualquer negociação. Ele disse: não tem nada. Invenção. Nada. E mais uma vez eu vou repetir. Quem está dizendo isso não é o Pedrosa. É o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e é o Alexandre Matos. Ah, Pedrosa, mas você acha
que o dirigente vai falar, amigo, quando eu reporto uma coisa pra vocês, eu posso achar. Mas se eu tô reportando pra vocês que o presidente tá falando isso e que o diretor de futebol tá falando isso, se acontecer o contrário, meu amigo, quem tem que ser cobrado são eles. Porque quem tá mentindo são eles. Vocês entendem o que eu tô falando? Quem mentiu, caso o Vasco tenha prioridade de compra, ou caso o Vasco tenha feito proposta pelo Terãs, são eles. Não sou eu, mano. Eu tô reportando o que eles estão dizendo. Porque esse é o meu papel. O jornalista, ele tem o microfone na mão muito mais pra ouvir do que pra falar. Entende o que eu tô falando pra vocês? E aí, hoje, dia 17 de novembro de 2022, no meu papel como jornalista, fui perguntar novamente para Alexandre Matos. Alexandre, o Vasco fez alguma proposta pelo Terãs? Ele disse, não. Não fez proposta pelo Terãs. Porque esse é o meu papel, gente. E se ele dissesse para mim, fez, Pedrosa? Eu ia perguntar, beleza, fez. Vocês aceitam? Como é que tá essa negociação? Ele ia falar, não aceitamos, aceitamos, a gente ainda tá vendo, estamos conversando. Alguma coisa ele ia falar, tá? Confirmada a proposta, o Lucas Pedrosa, assim como qualquer outra notícia, falaria assim, segundo fulano, que deu a informação em primeira mão, o Vasco de fato fez uma proposta, como confirmei aqui, agora com o Alexandre Matos. Vocês falam que eu gosto de dar o furo, né? Até na sacanagem. Eles falam que eu dou as informações exclusivas e dou mesmo, muitas vezes, as informações exclusivas. Mas quantas e quantas vezes vocês já me viram botando no tweet assim, segundo informou fulano e confirmado por mim, porque não adianta falar segundo informou fulano. Segundo informou fulano, eu vou reproduzir nas minhas redes sociais? E se for mentira? E se for mentira? Qual é o meu trabalho como jornalista? Eu sou reprodutor de notícias? Ou eu sou um apurador? Ou eu sou um cara que busca a verdade? Entendeu? Eu não sou esse cara. O jornalismo é assim, gente. E fala-se muito em ser antiético ou não ser antiético sobre... Muitas vezes você... fulano desmentiu fulano. Amigo, bota na cabeça de vocês. Eu não desminto ninguém. Eu não desminto ninguém. Faço o meu trabalho. Eu dou a minha notícia. Eu faço a minha apuração. Se a minha apuração bater com a do coleguinha, aí, meu parceiro, eu vou ser o primeiro a falar. Segundo o coleguinha que deu a informação inicial, a minha apuração também é essa. Se a minha apuração for outra, eu vou falar. Segundo a minha apuração, é isso e isso.